Saudação a todos. Em atenção ao pedido do colega Dr. Leonardo Freire, eu vou apresentar para vocês uma síntese que se refere à linha cronológica do surgimento e do desenvolvimento da filosofia no Ocidente. Devo começar dizendo que paideia é justamente a educação do jovem grego. E começo assim porque já foi anunciado pelo professor Leonardo que nós apresentaríamos uma relação entre paideia, ou educação do jovem grego, o conhecimento, a verdade e humildade. Então, eu devo lembrar, revisitando a linha cronológica do desenvolvimento da filosofia, que antes da filosofia havia o mito. O jovem grego era educado através dos aedos, dos contos de aedos, que eram uma espécie de menestrel, ou uma espécie de menestréis, que viajavam de uma cidade a outra, de uma polis a outra, cantando através do método de metro cantado, cantando as histórias dos deuses, ou seja, relatando a teogonia da época. Os menestréis eram algo parecido com os cantadores de viola dos interiores nordestinos, que saem de feira em feira, fazendo poesia e fazendo versos e fazendo cordel, para recontar a história de personagens importantes na sociedade aonde eles trafegam. Bom, os menestréis faziam um trabalho um tanto quanto parecido. Eles saíam de polis em polis, de cidade em cidade, levando a história dos deuses, reconstruindo na mente dos jovens a teogonia. Então eles contavam que o mundo tinha sido formado, gerado a partir dos deuses, de Zeus, de Apolo e de todos os deuses. A cosmologia naquela época, se é que a gente pode dizer que havia uma, ela era justamente advinda da formação dos deuses, da geração. E eu digo geração porque o grego antigo era geracionista, ele não era criacionista. O criacionismo acredita que as coisas surgiram do nada. Para o geracionista grego, as coisas sempre existiram, desde sempre e para sempre. Elas apenas se afastam e depois retornam. Essa é uma característica do geracionismo. Então, os deuses geravam e afastavam as coisas. Para educar um jovem grego, o necessário era repetir essas cantigas em grego, porque grego, naquela época, significava justamente alguém que falava grego. Quem falava grego era grego. E o grego, língua, se aprendia justamente através da repetição ou da memória dessas cantigas. Não havia uma gramática ainda, né? A gramática é algo muito atual, depois de Alexandre. Quando Alexandre vai tentar conquistar o mundo, ele pede a Aristóteles para fazer uma gramática do grego. Mas antes não havia gramática. A língua era repetida, era aprendida por repetição, por memória. Bom, então, um ponto que se deve chamar a atenção é que a educação do jovem grego não obedecia a uma linha de raciocínio, de relações coerentes entre causa e efeito. E surgiu depois.
com o desenvolvimento da linha cronológica, a gente vê surgir pela primeira vez na Grécia, com Tales de Mileto, uma linha de raciocínio diferenciada, uma linha de pensamento diferenciada. É justamente Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo historicamente, que vai desenvolver um pensamento particularmente diferente do pensamento mitológico. O pensamento racional obedece a uma causalidade. Algo é causa de algo mais. Então ele chega à conclusão, por exemplo, de que a arqué, o princípio de todas as coisas, é a água. Heráclito chegou à conclusão porque eles eram fisicói, né? Eles eram os físicos da época, estudavam a geração das coisas e procuravam a arqué, a causa das coisas, a origem das coisas, o princípio das coisas. Tales chega à conclusão de que era água, porque observando a natureza, ele notou que aonde havia umidade, as coisas eram geradas, brotavam. Aí ele chega à conclusão de que aonde existe água, a vida brota, a vida é gerada. Foi então desse modo que ele que ele desenvolveu o pensamento de que as coisas têm uma causa. Antes, na educação do jovem grego, as coisas eram geradas dos deuses. Ninguém precisaria raciocinar de uma forma, no encadeamento coerente de causa e efeito. Bastava acreditar que era realmente dos deuses que as coisas eram geradas. Tales inaugura uma nova forma de pensar. Então o jovem grego passa, a partir do surgimento do pensamento racional, ele passa a ser educado de uma forma diferenciada. Esse desenvolvimento do raciocínio tem uma grande culminância quando vem depois dos fisicói, aparece Sócrates e Platão, que era seu discípulo, né, mais tarde. E Platão vai culminar essa forma racional de pensar. Mas Platão vai apresentar uma outra história, uma outra forma de educar o jovem, que é um pensamento que vai além da lógica de pares de opostos, ou seja, um pensamento que vai além do raciocínio comum. O pensamento que vai até o raciocínio comum é chamado de dianoia, na linha dividida de Platão. Mas Platão tenta educar os jovens, educar os cidadãos, a pensarem além dessa lógica de alto e baixo, de claro e escuro, dessa lógica da dualidade das coisas que existem na natureza, né? A natureza é composta por duas vigas antagônicas, o claro, o escuro, o alto, o baixo, o pequeno, o grande, e por aí vai. Platão inaugura uma outra forma de pensar que já havia sido anunciada lá em Parmênides, de quem ele foi discípulo também, porque toda filosofia é construída a partir, no arcabouço, de dois pilares, Heráclito e Parmênides. São dois pilares decisivos para o desenvolvimento da filosofia. O Heráclito é considerado o filósofo da diferença, do fluir, do movimento, enquanto Parmênides é considerado o filósofo da identidade, da mesmidade, das coisas sendo a mesma sempre. Então, Platão, na culminância de seu pensamento, ele vai inaugurar uma outra forma de pensar do ser, que está além da lógica de pares e opostos. Por exemplo, quando o pensamento está limitado
a esse ponto médio da linha dividida, onde tudo depende de uma lógica de pares e opostos, claro, escuro, alto, baixo, ele vai inaugurar, ele vai mostrar ao cidadão, ao seu interlocutor, que é possível pensar não só naquilo que pode estar em movimento ou em repouso, como é possível pensar também naquilo que nem está em movimento, nem está em repouso. Então, esse pensamento de algo que não está nem em movimento nem em repouso, ou se quiser em repouso absoluto, mas no discurso que pretende ir além da lógica de pares e opostos, da dianoia, ele apresenta uma outra perspectiva, da qual se pode pensar algo que nem está em repouso nem está em movimento. Isso pode ser considerado, talvez, o surgimento de uma nova forma de fazer, de uma forma de fazer metafísica, aquilo que está além do aparente, aquilo que está além do movimento natural comum, pensado pelo cidadão grego. Então, a educação do jovem grego percorre uma linha cronológica que vem desde o mito, de um pensamento teogonista, passa também por um pensamento da arqué, um pensamento da causalidade, e culmina em Platão num pensamento noético, que vai além do pensamento dianoético. E, como eu já falei, aquela forma de pensar que vai além da lógica de pares e opostos. Para Platão, aquilo que está além da lógica de pares e opostos é a verdade, é o ser que se comporta sempre do mesmo modo. E para ele, aquilo que muda é ilusório, e aquilo que se comporta sempre do mesmo modo é a verdade, é a sabedoria por excelência. Portanto, é o único conhecimento efetivo realmente, porque da natureza só se pode saber uma coisa, que ela é inapreensível, que nós não podemos ter um conhecimento efetivo, apreensível da natureza, porque ela está em constante movimento. Isso que não está nem em movimento, nem em repouso, é a única coisa para Platão que pode ser apreendida pelo pensamento. Portanto, isso que é imutável é também a verdade, e aquilo que muda é a ilusão, embora seja real, mas é ilusório. Então, quando a gente fala em verdade, em filosofia, principalmente na filosofia antiga, é preciso considerar duas formas de pensar. Um pensamento que, ao olhar para a natureza, dele se exige um desenvolvimento de uma lógica de pares e opostos, porque olhando para a natureza, você se depara constantemente com essa dualidade do alto e baixo, do claro e escuro, e não só isso, de uma condição atópica. Em grego ele se refere a isso dizendo atopon. Através do Fédon, por exemplo, aparece muito esse termo atopon. Atopon significa que na natureza as coisas não têm um lugar fixo. Somente na idealidade do pensamento é que isso que não está nem em repouso, nem em movimento, e que não está nem pertence ao âmbito da espaço-temporalidade, isso é a única coisa apreensível, realmente, efetivamente apreensível. É o único conhecimento efetivo, conhecimento da verdade. Então, em Platão, você tem realmente o conhecimento daquilo que é efetivamente apreensível pelo pensamento, por esse método, o pensamento noético, que está além do pensamento dianoético, e, portanto, em Platão você tem, na Grécia, você tem uma educação
que vem desde o mito, onde não se exige um pensamento racional, causal, até o pensamento platônico. Você tem o mito, depois você tem os pré-socráticos, os fisicoi, depois vem Sócrates e Platão, e depois da filosofia socrático-platônica, se desenvolve então todo o resto da linha cronológica que temos até hoje, mas todo o desenvolvimento filosófico a partir daí vai ser um desenvolvimento baseado no pensamento de Platão, quer seja contra ou a favor, mas vai estar sempre baseado no pensamento que Platão desenvolveu. Platão é uma espécie de divisor de águas na filosofia. Para Sócrates, estou falando da verdade em Platão, é aquilo que está além de uma lógica de pares de opostos, que não está nem em movimento nem em repouso. O conhecimento, ele é uma reciprocidade entre a negação daquilo que pertence aos sentidos, a exclusão na mente do pensador daquilo que pertence aos sentidos e, simultaneamente, a abrangência, a compreensão daquilo que está além dos movimentos, que está além do movimento dual da própria existência, ou seja, é uma reciprocidade entre processo e estado. O pensador, para Platão, deve estar pronto, preparado, educado para pensar tanto aquilo que está além da lógica de pares e opostos, como aquilo que pertence ao âmbito da lógica de pares e opostos. Então, conhecer para Platão é essa reciprocidade entre estado e processo. A filosofia que se desenvolve depois disso é especulativa em relação a essa linha de pensamento platônica. Então, Platão vai ser o arcabouço a partir do qual toda a posteridade filosófica vai se desenvolver, quer seja contra os superadores da metafísica, quer seja a favor aqueles que mantêm alguma metafísica em seu modo de pensar. O que ocorre é que tanto uma linha de pensamento quanto a outra vai sempre se referir a Platão. Platão vai ser esse divisor de águas. Em relação à humildade, solicitada justamente na estrutura do que o Leonardo me pediu para passar nessa aula, a humildade para Sócrates não é uma regra, não é uma moral exigida como um comportamento forçosamente adquirido. Ela é um produto, vamos dizer assim, eu vou chamar de produto, ou melhor, ela é uma consequência do foco do pensamento do filósofo. O filósofo, ele não se torna humilde por uma ética forçosa, por uma moral ou por uma tábua de valores colocadas para uma sociedade. É o contrário que acontece. Essa tábua de valores, ela passa a existir porque o filósofo tem a mente focada na verdade. A única coisa que importa para o filósofo é a busca pelo conhecimento. É a mente focada principalmente nesse pensamento que vai além de uma lógica de pares e opostos. Quando ocorre que o filósofo tem a mente focada nesse pensamento metafísico, ele naturalmente, espontaneamente, ele passa a ter um comportamento na sociedade que se diferencia do pensamento do vulgo. Os interesses dele, do filósofo, passam a ser outros, diferentes do público comum. Ele já não vai mais sentir o mesmo interesse pela fama, ele já não vai mais sentir interesse pelo ganho material, porque agora o objeto de maior apreciação dele passa a ser um outro. Então, tentem me entender, eu estou dizendo,
não há a transformação do comportamento de quem era, por exemplo, arrogante ou pedante, passa a existir na mesma medida em que o foco do pensamento passa a ser um foco filosófico, metafísico, no caso, daquilo que está além da lógica de pares e opostos. Então, Platão, ele não está falando de uma arete, ele não está falando de um código de honra para uma sociedade que vem de fora para dentro, como um código civil que nós criamos e depois a gente tem que seguir. Ele está falando que esse código tem a sua importância, que esse código de honra deve existir numa polis, numa sociedade, mas a geração desse código vem em decorrência do foco do pensamento do filósofo. Então, essa é a síntese que eu gostaria de apresentar para vocês, fazendo jus ao pedido do meu colega e amigo, professor Dr. Leonardo Freire, e eu fico à disposição de vocês para desfazer dúvidas em relação a essa síntese, a essa estrutura que eu estou apresentando para vocês. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.